Meu nome é Ananias Jaime, eu sou empresário do setor de laticínios, vice-presidente do Sindileite atualmente e comecei minha trajetória no setor lácteo ainda muito jovem. Tem uma foto que retrata bem esse momento da minha vida. Minha mãe esses dias me mandou uma foto, ela tirou a foto da foto e me mandou para meio que numa sessão nostalgia, ela brincou comigo, ela me mandou essa foto pelo WhatsApp e falou assim: meu filho, você gosta de leite desde quando você nasceu. E ao longo da vida eu escutei um ditado que ele serve muito para a gente em várias situações. Que um povo sem conhecimento do seu passado e da sua história é igual uma árvore sem raiz, não se firma. Então é difícil eu falar um pouco da minha história no leite sem falar do meu passado. Eu venho de uma família de pessoas ligadas ao leite. Meu avô saiu da Paraíba, muito pobre, e foi ganhar a vida dele no Nordeste, na Paraíba. É uma situação de seca, de pobreza muito grande. Meu avô saiu para o mundo para ganhar a vida dele e para sustentar a família. E entre os diversos negócios que ele fez, trabalhando de funcionário, depois passando por outros negócios, prestação de serviços e tudo mais, meu avô começou a fazer a comercialização de manteiga em Belém, no Pará. E quando ele era comerciante de manteiga, ele comprava manteiga aqui em Goiás de várias empresas da época, entre elas a Leite Bom. E foi quando ele conheceu o seu Domingos, que era a princípio um fornecedor de manteiga do meu avô, e o seu Domingos acabou convidando meu avô para entrar de sócio com ele nessa empresa, na Leite Bom, e meu avô entrou na sociedade da Leite Bom, isso na final da década de 60, início da década de 70. E meu avô já começou no leite, eu não tinha nem nascido ainda nessa época. Depois meu pai se casou com a minha mãe. Meu pai não é filho do meu avô, a minha mãe que é filha dele. A minha mãe era filha de um empresário que já estava no setor de lácteos. E meu pai casou com a minha mãe, foi também para o setor de leite, né? Também montou um negócio de leite, inicialmente comprando e vendendo queijos da Leite Bom, e depois ele resolveu montar a sua própria indústria separada da família. Pelas questões familiares mesmo, tinha tios, tinha outras pessoas. Também meu pai tinha medo que uma sociedade com os irmãos da minha mãe pudesse atrapalhar o relacionamento familiar. Ele optou para montar uma indústria de laticínios também, mas sozinho. Em 74 eu nasci e sempre tive esse contato. Eu praticamente, como eu disse nessa foto que a minha mãe me mandou, eu praticamente nasci dentro da indústria de laticínios. Em 74 meu pai ainda não tinha a fábrica dele, mas eu ia muito na fábrica do meu avô, desde bebê. Eu ia com meu pai, ia com a minha mãe, porque meu pai ia lá para buscar queijo, para revender, né? E eu ia com meu pai e com a minha mãe ia fazendo companhia, porque eu não tinha babá naquela época, situação muito difícil, começando a vida, né? E a minha mãe me carregava junto com meu pai, ela ia com meu pai e me carregava junto. E a gente começou a ter esse convívio no setor lácteo, né? E eu fui crescendo. Em 79 meu pai montou a indústria dele em Itaberaí, com a marca Copo de Leite. E em 79 eu já estava com os meus 5 anos de idade, já começava a me entender um pouquinho por gente e sempre fui muito estimulado pela minha mãe. Minha mãe se chama Rivete, e Francisca Rivete, e a minha mãe sempre me estimulou muito a acompanhar o meu pai, a estar junto com o meu pai. E esse papel da mãe, da família, é muito importante a gente salientar que isso faz parte do passado da gente, e esse estímulo que as crianças recebem, que o adolescente recebe dos pais, contribui muito para a formação do caráter e dos valores das pessoas. Então eu fui criado numa família que sempre valorizou a ética, a honestidade, o trabalho, que o trabalho dignifica o ser humano, né? As coisas nunca foram fáceis lá em casa, tudo era na base da conquista, né? Tudo era na base da meritocracia. Com 6, 7 anos de idade, eu lembro que eu pedia dinheiro para o meu pai para comprar laranjinha e para comprar chiclete, e ele não dava. Ele falava assim: meu filho, capina ali o jardim ali, arranca os matos ali do jardim, lava o carro do papai, que o papai vai te dar um dinheiro. Aí naquela época ele me dava 5 cruzeiros, e 5 cruzeiros dava para comprar muito chiclete, muita laranjinha. Mas ali ele já estava fazendo de uma forma muito sábia. Meu pai se chama Alain,
Alan Jaime, minha mãe se chama Francisca Rilvete, Justino Ferreira. E com aquela forma de nos educar, meu pai já estava ensinando para a gente o valor do trabalho, que a gente conquista as coisas através do trabalho, que a melhor forma de se crescer na vida é trabalhando, lutando por aquilo que a gente quer e não ganhando as coisas. Talvez se naquela época meu pai me desse quando eu pedisse, de forma muito fácil, eu não valorizaria tanto as coisas e as conquistas. E assim eu fui crescendo e fui aprendendo o valor do trabalho, fui aprendendo a gostar do negócio do meu pai. Sempre nas férias a minha mãe incentivava a gente, eu e meu irmão, Kleber, que é meu sócio hoje na empresa, ela sempre incentivava a gente a estar juntos com meu pai, aprender o trabalho. Então nas férias, as férias naquela época eram muito longas, hoje os jovens de hoje as férias são mais curtas, mas naquela época a gente tinha 3 meses de férias no final do ano. Então parte das minhas férias eu passava, a gente viajava, ia visitar os parentes da minha mãe, do meu avô lá na Paraíba, ou às vezes viajava para algum lugar com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão. E parte das férias eu passava andando com meu pai, trabalhando, vendo meu pai trabalhar e aprendendo o ofício. Com 13 anos, eu fiz meu primeiro curso de queijos no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, e incentivado pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai me mandou para lá para fazer esse curso junto com um gerente da nossa fábrica, da fábrica do meu pai, e já me estimulando, né, a aprender, a aprimorar meus conhecimentos no setor de lácteos. E aí nas férias, com aquele aprendizado que eu tive naqueles cursos que eu fiz 2 na Cândido Tostes, que era uma escola e ainda é uma escola que é referência na formação de profissionais do setor de laticínios. Nas férias eu ia para a fábrica com meu pai e entrava para dentro da fábrica para fazer queijo, fazer manteiga, e entender como é que funcionava todo o processo ali na prática. E eu gostava disso. Então fui crescendo nesse ambiente, desde os 13, 14 anos, embora sempre estudando, nas horas vagas eu sempre trabalhava com meu pai de alguma forma, fazendo alguma coisa. Meu pai sempre ensinou a gente a ter responsabilidade desde cedo, então serviço de banco, serviço de boy, essas coisas todas a gente fazia. Naquela época, até para pegar um extrato no banco, você tinha que ir no banco. A tecnologia não era tão avançada. Hoje você pega um extrato no seu celular, no seu telefone, você puxa um celular do banco. Naquela época a gente ia no banco, pedia o extrato e voltava no dia seguinte para buscar o extrato, porque o extrato do banco era processado na sede do banco, que não era na cidade onde a gente tem a empresa. Então eu fazia esses trabalhos de boy, saía para comprar alguma coisa para a empresa, que meu pai ficava no interior, eu ficava aqui na capital estudando, né? Meu pai ia e voltava todos os dias, e algumas coisas que tinha para fazer aqui em Goiânia eu fazia a pedido do meu pai. Com 18 anos eu entrei na faculdade, tive o privilégio de me formar, de ter um curso superior, e o privilégio que meu avô não teve. Meu avô era analfabeto, meu pai estudou até o 2º grau somente. Eu tive o privilégio de ter tido a formação que meus pais me proporcionaram. Aos 18 anos eu entrei na faculdade, na PUC, e no curso de administração de empresas. Me formei ainda muito jovem, com 22 anos eu estava formado, e desde quando eu entrei na faculdade, eu já passei a trabalhar diretamente com meu pai, constantemente na empresa. Eu, e depois, um pouco mais adiante, meu irmão também passou a trabalhar com a gente. Depois, meu pai é uma pessoa que veio da roça, veio da área rural. Meu pai sempre gostou muito de fazenda. Em 98, em 1998, eu me formei, né? Eu estava com meus 22 anos de idade, e quando eu me formei, já trabalhava com meu pai constantemente. Meu pai sentiu que a gente podia seguir o nosso caminho de forma independente, né? E meu pai foi mexer com fazenda e eu e meu irmão começamos a trabalhar nas empresas da família. Em 2001, eu e meu irmão, Kleber, que é meu braço direito na empresa, ele é o diretor industrial de toda a parte de logística, produção, compras de matérias-primas, eu cuido da parte comercial, da parte institucional e da parte financeira da empresa. Meu irmão e eu, em 2001, fundamos a nossa própria empresa. A empresa do meu pai era uma empresa pequena, a gente queria fazer um projeto maior, a gente queria crescer no negócio, numa área que não era a área que meu avô atuava, na época da Leite Bom, aproveitando um nicho de mercado que
a gente viu que tinha oportunidade de crescer nesse nicho, que era o nicho de refrigerados, principalmente, especificamente, queijos e manteiga. Em 2001, nós criamos lá em Itaberaí a Citale Brasil. A Citale foi criada desde a sua fundação, o nome já em homenagem à cidade de Itaberaí. Que o significado de Citale é o C de companhia, o Ita, Itaberina, e o Le de leite. Então, Citale, na sua essência, significa companhia itaberina de leite. Uma forma da gente homenagear a cidade onde meu pai tinha começado o seu negócio em 1979 e uma forma da gente crescer. E em 2001, eu tinha 26 anos, meu irmão tinha 24, nós começamos a Citale, inicialmente com 8 mil litros de leite por dia e com 15 funcionários. E hoje, graças a Deus, nós estamos em 2018 com 100 mil litros de leite por dia e em torno de 300 colaboradores diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento e o fortalecimento da pecuária de leite do nosso país, do nosso estado de Goiás. Durante esses anos a gente passou por várias lutas, várias dificuldades. O caminho não é tão simples e tão fácil quanto muitos pensam, né? Você passa por muitas dificuldades, você passa por momentos de desânimo, de desmotivação. É difícil trabalhar num cenário do Brasil onde você tem tantas adversidades e tantas correntes contrárias à geração de emprego e renda. Mas a gente sempre lutando com muita fé em Deus e com muito trabalho árduo, e acreditando que a gente pode ser agente de transformação e geração de emprego e renda, que isso é o que dignifica o homem, o ser humano. Eu costumo dizer na nossa empresa que o melhor programa social que existe chama-se emprego, porque ele traz dignidade para as pessoas, traz para a gente que gera emprego e traz para quem trabalha também. E eu costumo dizer também que por trás de toda máquina tem um ser humano. Então, as empresas são feitas de pessoas, né? Você pode ter o melhor computador, o melhor equipamento, a melhor tecnologia, mas por trás dessa tecnologia, por trás desse equipamento, por trás de tudo isso, por trás de toda essa engrenagem que move a indústria, desde a produção da matéria-prima até o produto final, quando ele chega na mesa do consumidor, por trás de tudo isso existem pessoas. E é sempre acreditando nas pessoas e acreditando que a gente pode ir mais além, que a gente pode alcançar algo maior, que a gente nunca desistiu, que a gente sempre persistiu no trabalho. Eu estou com 44 anos hoje, ainda estou muito jovem e tenho certeza que eu tenho muito chão pela frente ainda. E trabalho com muito amor desde quando eu comecei a trabalhar com meus 13 anos. Eu sempre achei que o trabalho dignifica o ser humano e é uma coisa muito importante para todas as pessoas. Durante esse processo, justamente em função das dificuldades que a gente via, que o setor produtivo enfrenta, a gente se filiou ao Sindileite, ao Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Goiás. Eu participei da minha primeira reunião no Sindileite, eu tinha 17 anos de idade. Eu fui levado até essa reunião por um tio meu, irmão da minha mãe, e nessa reunião, aos 17 anos, eu vi ali vários empresários, né? Pessoas bem mais velhas do que eu era praticamente um menino ali no meio de tantas pessoas mais velhas, maduras e grandes empresários. Eu achei bacana aquela reunião de pessoas, de empresários, de um setor da economia da qual a gente fazia parte, reunidas e preocupadas com o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, com o desenvolvimento da indústria láctea goiana, preocupadas com aquilo que afetava o setor, com os gargalos que eram entraves para o desenvolvimento. E essas pessoas ali, embora fossem concorrentes, né, no mercado, na compra de matéria-prima e na venda de produtos acabados, elas estavam unidas num sindicato, né, num associativismo classista, justamente para resolver os problemas que eram comuns, pensando num projeto muito maior: geração de emprego e renda, desenvolvimento da indústria, crescimento da pecuária de leite, porque o leite é um dos negócios no Brasil que é um grande empregador, que é um grande gerador de riquezas, e todo o dinheiro do leite ele fica no município onde ele é produzido. Então, ele evita o êxodo rural, ele é muito inclusivo, porque desde um pequeno agricultor da agricultura familiar, um pequeno pecuarista até um grande pecuarista, todos podem usufruir dos benefícios e da atividade econômica do leite. E isso tudo passa pela indústria,
né? Desde a geração do leite no campo, do produtor, do transportador, até essa matéria-prima chegar na indústria. Na indústria passa pelas mãos de mais pessoas, né, na transformação desse produto em queijos, em leite longa-vida, em leite em pó, em achocolatado, creme de leite, leite condensado, os vários derivados lácteos, né, até chegar à mesa do consumidor, passando pelos distribuidores, pelos transportadores, os supermercadistas, os atacadistas. Então, é um processo muito longo e muito valoroso, da hora que ele sai da vaca até a hora que ele chega na mesa do consumidor. E isso, ao longo desses anos, quando a gente começou a nossa participação no Sindileite, Goiás era um exportador de leite in natura, né? Goiás era um exportador de leite in natura e a partir de 2003, Goiás deixou de exportar, a indústria goiana cresceu de tal forma que Goiás deixou de exportar leite in natura e passou a industrializar 100% da sua produção. Hoje, Goiás, graças a Deus e ao trabalho dos empresários goianos que foram corajosos e empreendedores no sentido de apostar nessa atividade, Goiás tem um dos parques industriais mais modernos do mundo, com máquinas de ponta, com máquinas de primeira geração, com pessoal muito capacitado. A qualidade da matéria-prima melhorou muito ao longo dos anos, o produtor de leite goiano se desenvolveu, também cresceu na atividade. E Goiás hoje tem um dos parques industriais mais desenvolvidos do mundo, com máquinas de primeira geração. E tudo isso é fruto desse trabalho dessas pessoas que foram apostando e foram acreditando que você pode melhorar cada dia mais e foram construindo isso através das suas empresas, né, das suas empresas individuais e através do apoio e do trabalho do sindicato, né, que sempre apoiou bastante as empresas, buscando projetos e soluções que solucionassem os problemas que eram comuns a todas as empresas. E voltando um pouquinho na minha trajetória no Sindileite, aos 17 anos eu comecei a participar das reuniões, levados por um tio meu, né? Sempre incentivado pelo meu pai, pela minha mãe, também pelo meu avô, que meu avô foi uma das pessoas, apesar de ser analfabeto, era um homem de uma visão muito grande, um grande empreendedor, Renato Justino, e ele contribuiu muito para o desenvolvimento da pecuária de leite de Goiás, para o desenvolvimento da indústria goiana, ao lado do seu sócio na época, que era o seu Domingos Villeforte. E dos 17 anos aos 25, eu participei do Sindileite como associado. Com 25 anos, eu fui nomeado primeiro diretor social do Sindileite, na gestão do seu Domingos Villeforte, na primeira gestão dele, ele era o presidente à época. Na sua segunda gestão, que iniciou com ele e terminou com César Helou, eu fui nomeado primeiro secretário. Depois, já aos 28 anos, com 31 anos, eu fui o primeiro vice-presidente da gestão do César Helou, do Leite Piracanjuba. E aos 34 anos, eu me tornei o mais jovem presidente do Sindileite. Presidi a entidade de 2009 a 2012, né? Em 2012 nós passamos a gestão do Sindileite para o Joaquim Guilherme, da Complém, outro grande líder do setor. E desde então, desde 2012, eu continuo fazendo parte da diretoria como vice-presidente. Ao longo desses anos de sindicato, eu tive vários professores com quem eu pude aprender muito, né? Eu participava da gestão na época do Zé Carlos Meireles, um diplomata, um homem muito equilibrado, muito visionário também. Já ouvia falar das histórias, eu era muito jovem, mas já ouvia falar, meu avô falar, meu pai falar do João Bosco Lousa, que foi o primeiro presidente do Sindileite, foi presidente da Gogó, que era uma grande cooperativa de Goiás à época, que era um homem extremamente empreendedor, arrojado e que acreditava no desenvolvimento de Goiás. Depois passei pela gestão do senhor José Carlos Meireles, com quem eu tive o convívio dentro do sindicato. Com o João Bosco eu não tive a oportunidade de conviver com ele dentro do Sindileite, mas com o José Carlos eu tive o prazer de conviver. Depois passei pela gestão do senhor Domingos, com quem eu aprendi muito também. Depois pelo César Helou, que também foi um grande professor. E quando eu tive a honra de assumir a presidência do Sindileite, além do apoio de todos os associados, que são inúmeros e sempre apoiaram bastante os nossos projetos, a nossa gestão dentro do sindicato, eu tive um apoio incondicional de uma pessoa por quem eu tenho um grande carinho, que é o Alfredo Luiz Correia. A gente chama carinhosamente de Alfredinho.
O Alfredinho praticamente passou por quase todos os presidentes do Sindileite, desde o Zé Carlos Meirelles, passando pelo seu Domingos, pelo César, por mim, com Joaquim Guilherme e atualmente com o nosso atual presidente, que foi eleito agora em 2018, o Alcides Fonseca, do Laticínio Centro-Oeste. Então o Alfredo é uma pessoa muito dinâmica, que deu um novo gás, um novo fôlego para o Sindileite, sempre contribuindo bastante para o trabalho dos presidentes, sempre nos apoiando muito nas nossas ações, para que a gente pudesse focar realmente nas questões estratégicas do setor, ele nos dando aquela retaguarda, nos dando aquele suporte nos bastidores, cuidando do dia a dia do sindicato junto com a nossa secretária e cuidando daquelas coisas inerentes a governos, aos projetos, aos pleitos do setor junto às entidades. Ele sempre ajudou bastante todas as gestões e todos os presidentes do Sindileite. Tanto que quando eu fui assumir a gestão do Sindileite, quando o César passou a presidência para mim, eu falei que uma condição para eu me tornar presidente do Sindileite era que o Alfredinho ficasse. E o Alfredinho ficou na minha gestão, depois ficou com o Joaquim Guilherme também, que foi presidente por 2 mandatos e atualmente continua nosso diretor executivo na gestão do Alcides. E é uma pessoa que eu não poderia deixar de falar dele como uma das pessoas que nos ajudou bastante nesse crescimento e nessa consolidação do Sindileite. Todos os ex-presidentes, sem dúvida, junto com o trabalho da nossa secretária e também do Alfredo como diretor executivo, contribuíram muito para o fortalecimento do setor lácteo do Sindileite de Goiás. O Sindileite de Goiás é um dos sindicatos representativos do setor lácteo mais respeitados do Brasil. E isso foi conquistado por trabalho árduo, por uma gestão competente, não remunerada, a não ser o Alfredo, que é diretor executivo, que ele é um contratado do Sindileite. Os presidentes e diretores não são remunerados. É um trabalho de doação mesmo, um trabalho de abdicação, às vezes, do nosso tempo, das nossas empresas e com as nossas famílias, por uma causa maior, que é a causa coletiva, onde a gente acredita muito nisso. E esse trabalho todo fez com que o Sindileite se tornasse um dos sindicatos mais representativos do setor lácteo no Brasil, respeitadíssimo por todas as entidades do setor lácteo, membro do CONIL, que é o Conselho Nacional da Indústria de Laticínios, do qual eu sou vice-presidente representando o Sindileite de Goiás dentro do CONIL, no GESEM, na ABLV, que é a Associação Brasileira de Leite Longa Vida, o GESEM, que é a Associação Brasileira das Empresas e Cooperativas Brasileiras de Laticínios, a Viva Lácteos e várias outras entidades, a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Queijo. Então o Sindileite é muito respeitado e reconhecido por todas essas entidades. E é difícil também falar do Sindileite sem falar do apoio que a Federação da Indústria sempre nos deu. Primeiramente acolhendo o Sindileite dentro do prédio da FIEG, dentro do prédio da Federação das Indústrias, onde a FIEG não só acolhe o Sindileite, mas acolhe diversos sindicatos que representam o setor produtivo goiano. Quando eu assumi o Sindileite de 2009 a 2012, nós tivemos a honra de ser vice-presidente do Conselho Temático do Agronegócio da Federação das Indústrias. O presidente à época era meu amigo Igor Montenegro e juntos, com o apoio do presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, nós desenvolvemos dentro do Conselho Temático do Agronegócio, com o nosso trabalho e com o trabalho de todas as cadeias produtivas, que foi o Construindo Juntos o Futuro do Agronegócio de Goiás. Esse trabalho consistia num diagnóstico da situação atual das cadeias produtivas, as principais cadeias produtivas do agronegócio goiano e um planejamento estratégico do cenário futuro, de onde nós queríamos chegar e onde nós queríamos estar com o agronegócio goiano. O agronegócio ele é muito importante para a economia de Goiás, não só na produção primária, como também na industrialização. O estado de Goiás deixou de ser um estado praticamente agropecuário e se tornou um estado agroindustrial. Ou seja, antigamente nós éramos simplesmente produtores de matérias-primas que eram industrializadas em outros estados. E ao longo dos anos, com o trabalho das diversas empresas, dos diversos sindicatos classistas dessas empresas, desses setores do agronegócio, e sempre apoiados pela Federação da Indústria de Goiás, um trabalho iniciado com José Aquino Porto, que depois passou pelas mãos do Paulo Afonso Ferreira, que foi um presidente brilhante da FIEG, que teve seu trabalho continuado pelo Pedro Alves de Oliveira, que também é um presidente
que muito enobrece a nossa federação. Goiás, e com apoio também de governos, né, estaduais que concederam incentivos fiscais para que Goiás pudesse crescer e se industrializar, né, à época, Goiás deixou de ser um estado praticamente produtor de matéria-prima e se tornou um estado que passou a industrializar a sua matéria-prima. Um grande exemplo é o setor que nós representamos do leite, onde até 2003 Goiás exportava leite in natura. E a partir de 2003 para cá, Goiás passou a industrializar 100% da sua matéria-prima e hoje traz matéria-prima de outros estados, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, para ser industrializada no estado de Goiás. E isso nos orgulha muito. E nesse trabalho que nós fizemos no agronegócio, fazendo um diagnóstico da situação atual e planejando o futuro do agronegócio de Goiás, nós elencamos algumas cadeias produtivas que são as principais do agronegócio goiano, que era a cadeia produtiva de aves e suínos, de carne bovina e couro, de grãos, milho e soja especificamente, né, o setor sucroenergético, sucroalcooleiro, e o setor produtivo lácteo, que envolvia as indústrias de laticínios e toda a produção de leite e seus derivados, né? Então é um trabalho que foi desenvolvido através dos sindicatos, que representam esses setores do agronegócio, com um apoio muito grande da federação. Então a gente percebe uma interatividade, uma interação muito grande da federação junto com os sindicatos, no sentido de proporcionar para os sindicatos e para as empresas filiadas a esses sindicatos ferramentas de gestão, ferramentas de crescimento, ferramentas de desenvolvimento das empresas e dos sindicatos, que muito contribuem para o desenvolvimento da indústria goiana. Dentro do sistema FIEG, nós temos um grande apoio do SENAI, que é o Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial, o SENAR, o IEL. Então são todas entidades que trabalham em conjunto com os sindicatos, né, e junto com as empresas para promover realmente o desenvolvimento não só da indústria, mas também das pessoas envolvidas na indústria, levando qualidade de vida, segurança do trabalho para o trabalhador, qualidade de vida para o trabalhador, desenvolvimento da indústria. A gente tem vários projetos dentro da federação e dentro do Sindileite também, de crescimento e de desenvolvimento dos setores como um todo, né? Aprimoramento técnico, capacitação técnica dos colaboradores e das pessoas envolvidas na geração de empregos e renda. E os desafios não são fáceis, não foram fáceis e não serão fáceis. Mas o importante é que a gente continue lutando, continue acreditando, porque se a gente olhar para trás, a gente vê que a gente evoluiu muito, que a gente cresceu muito e que nós temos grandes oportunidades para serem alcançadas e temos um norte para ser seguido e podemos chegar muito além. Tudo no objetivo de construir um estado de Goiás mais forte, um Brasil mais forte, gerador de emprego, de riqueza, de renda, que como eu disse no começo, eu acredito piamente nisso, que o melhor projeto, o melhor programa social que existe chama-se emprego, porque ele traz dignidade para as pessoas. Os nossos desafios dentro do Sindileite, a gente, através do sindicato, dessa união das empresas, nós conseguimos a isenção de PIS e COFINS para o setor lácteo, nós conseguimos a redução do ICMS através de crédito outorgado e benefícios fiscais para o setor lácteo, que tornasse o estado de Goiás competitivo com outros estados. E tudo isso deu uma alavancagem muito grande para a indústria goiana, para que ela pudesse crescer, se industrializar, se modernizar, aumentar o seu parque industrial, gerar empregos e renda e ao mesmo tempo, crescimento das empresas. Hoje, entre as 5 maiores empresas de laticínios do Brasil, nós temos 2 empresas goianas, que muito nos orgulham. E tudo isso é fruto de trabalho, de dedicação, de crença, né, de fé em Deus, de trabalho, de crença no trabalho e nas pessoas que esses líderes, esses visionários tiveram. Tudo isso a gente acaba levando como legado, né, e como aprendizado para nossas próprias empresas. Esse convívio dentro do sindicato nos faz crescer como pessoas e como empresários também. Todas as empresas que eu vi que estão dentro do sindicato, de alguma forma cresceram. As empresas que não são associadas, por incrível que pareça, elas não crescem, porque parece que elas ficam fora do contexto global daquilo que está acontecendo, né? E a união faz a força.
E essa união de pessoas com o mesmo objetivo que faz com que o nosso sindicato, o nosso setor lácteo goiano, se torne esse setor tão pujante e tão uma mola propulsora da economia goiana. É um dos setores que representa muito na economia de Goiás, está presente em todos os municípios goianos, ajuda a fixar o homem no campo, né? É um projeto que é um setor da economia que tem um cunho social muito grande, porque qualquer produtor, por menor que seja, ele produzindo leite, ele tem renda todos os meses, porque o leite é pago todos os meses, diferente de um boi que demora da hora que você tem o bezerro até a hora que você abate o boi, uma plantação que demora de 60, 90, 120 dias para ser colhida, né? O leite não, o leite é todo dia, o leite é todo mês, e esse dinheiro ele entra dentro do bolso do agricultor, do produtor, e ele move a economia daquele município onde ele é produzido. Então é um setor da economia muito bonito. Eu me orgulho muito de ter nascido numa família que fazia parte do setor lácteo, de ter crescido e aprendido a trabalhar nesse setor. Me orgulho muito da educação que tive dos meus pais, que eu não posso deixar de mencionar isso. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito. Me orgulho muito do meu irmão, que é meu sócio na empresa, que me ajuda muito. A gente se complementa, porque ele faz aquilo que eu não faço, eu faço aquilo que ele não faz, e nós dois, com as nossas ideias, às vezes divergentes, às vezes convergentes, a gente constrói um cenário que nos norteia no crescimento do nosso negócio. E os nossos colaboradores, nós não fazemos nada sozinhos, né? Os nossos colaboradores, nós temos colaboradores que estão com a gente desde o começo da empresa e estão conosco até hoje, e a empresa é feita de pessoas. Nós temos colaboradores competentes, capacitados, dedicados, que abraçaram essa nossa ideia, porque eu costumo falar lá que nós somos a família Copo de Leite. Nós somos todos uma família. Então o sucesso do grupo é o sucesso de todos nós. Uma estrela sozinha, brilhando no céu, não faz o céu ficar bonito. O céu só fica bonito quando todas as estrelas brilham juntas, né? E eu fico feliz de estar dando esse depoimento, essa contribuição para essa memória da indústria goiana, mas ainda estou muito jovem, ainda tenho um caminho longo a ser percorrido, né? E quero continuar trabalhando e percorrendo esse caminho. E se Deus quiser, daqui 40 anos, estou com 44, daqui 40, 50 anos eu quero estar dando outro depoimento, contando uma nova fase, uma nova história de luta, de crescimento, de sucesso do setor industrial goiano, da cadeia produtiva do leite e dos negócios, do agronegócio como um todo. É um setor que me apaixona muito e onde eu aprendi, onde eu vivo desse setor, né? E que eu quero continuar dando minha contribuição, enquanto força e vida eu tiver, para a geração de emprego e renda. Porque eu acredito no Brasil, estamos passando por um momento desafiador do nosso país nesse ano de 2018, por eleições que serão históricas, né? E nós esperamos que o Brasil, a partir de 2019, tenha um novo rumo de crescimento, de progresso, de ordem de progresso, como diz o lema da nossa bandeira, e que nós possamos continuar dando nossa contribuição como seres humanos, como pessoas e como empresário para o desenvolvimento do Estado de Goiás, o desenvolvimento do Brasil e o desenvolvimento das pessoas. Queremos continuar contribuindo para o crescimento de Goiás, para o crescimento do Brasil e construindo um legado para ser deixado para as futuras gerações. Essa é a nossa missão, né, como seres humanos, é deixar para as gerações que estão vindo depois da gente um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais justo, um mundo mais feliz, né? Eu acho que esse é o grande legado que a gente deixa. Exemplo para quem está vindo, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos.